Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma leitura para o nosso querido Tiago. Aprender bastante, está muito, sempre muito bem-vindo, Tiago. Querida Adriana. Boa noite, do livro Minutos de Sabedoria. Deus está em toda parte e ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Obrigada, Adriana. Então, amigos, já foram recepcionados e eu também. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa casa de amor que nos acolhe com tanto a espiritualidade trabalhando em nós. A partir do momento que a gente entra nessa casa, eles estão trabalhando em nós, nos equilibrando, nos fortalecendo, porque eles nos conhecem muito bem, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui hoje uma graça. Tiago, muito tempo não via. Ele vinha aqui, ele era menininho, jovenzinho. Então, muito bem-vindo. Prazer você. E o nosso Tiago, até escrevemos aqui, porque é tanta coisa que ele faz. Em nome de Jesus, né? Nesse caminho maravilhoso. Ele é educador da doutrina, né? Palestrante. Ele escreveu alguns livros, mas ele não é autor. Ele diz que ele não é escritor. Ele recebeu essas mensagens, foi todos os livros psicografados, né? E estão ali à disposição. Depois vocês podem ver para comprar. E toda a renda é em benefício das casas que ele destina esse dinheiro, né? E ele é diretor do canal Amigos da Luz. Atualmente ele viaja por todo o Brasil com palestras, com seu stand-up, com temática espírita sempre, né? A venda do livro e a apresentação são revertidas para as casas espíritas e projetos sociais, como eu já disse. Então seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma prece, todos juntos, vibrando pelo Tiago, pela palestra que irá, pelo conteúdo que iremos assimilar em nossos corações e nossas mentes, para essa nossa caminhada, né? Tanto conhecimento que recebemos aqui. Vamos lá? Se quiserem, fechem os olhos ou não. Faça uma profunda respiração. Porque a respiração, quando respiramos, inspiramos e expiramos, nos conectamos mais lentamente, mais suavemente com a espiritualidade. Com Jesus, nosso Mestre amado. Com Deus, nosso Pai. Estamos aqui. Querido amigo Jesus, irmão de todas as mestre, pastor de nossa alegres, felizes por esses momentos que vamos ter com o nosso querido Tiago, nos proporcionando muitos conhecimentos, nos proporcionando alegria, porque ele sempre foi essa pessoa alegre, que divulga a doutrina de uma forma leve, atual. Gratidão, Senhor, por tudo que nos proporciona. E suas bênçãos de luz esteja sobre nós, em cada um de nós. Vamos sentir essa presença nesse momento. Uma leve brisa, um palpitar maior no coração, um calorzinho. São os amigos espirituais trabalhando em nós. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome.
Fique conosco. Guarde e nos proteja. E que assim possa ser. Com a graça de Deus. Agora é com você. Boa noite. Muito bom estar aqui no GERP, aqui no estúdio da TV Nova Luz. Para mim sempre vai ser o estúdio da TV Nova Luz, em primeiro lugar. Foram muitos dias de trabalho aqui no estúdio, divulgando a doutrina espírita e também participando de programas. Muito bacana estar aqui de volta. A rua está aqui no bairro. Muito feliz em estar. A gente vai falar sobre um tema onde a gente reflete o quanto nós somos médiuns. Quem aqui é médium? Levanta a mão. Que presente hoje. Quem não é médium? Levanta a mão para eu ver. Quem não é? Pode levantar, não fica com medo não. 1, 2, 3, 4. 10 pessoas não são médios. 12 não são médiums. No final vou perguntar de novo para vocês. Esse livro foi uma surpresa para mim, porque ele mostra o quanto todos somos médiuns e não percebemos. A gente tem mania de achar que médium é aquele que tem a dita incorporação, né? Não é incorporação, mas a gente vai usar esse termo, que dá psicofonia, ou que aplica o passe, o que psicografa, e não. Vocês são médiuns 24 horas do dia. Vocês são médiuns lá no grupo da família do WhatsApp, quando querem falar de política e você está com o dedo nervoso, psicografando no WhatsApp. A sua invigilância faz até o obsessor falar através de você. Ou quando você dá um consolo especial, ou quando você se lembra de fazer uma ligação, um telefonema, e aquela pessoa diz, nossa, eu estava pensando em você. Ou quando você resolve entregar aquele recado e a pessoa fala, meu Deus, eu estava pensando tanto ouvir isso. Hoje aconteceu isso comigo. Trabalhei o dia inteiro, fui para longe. Em determinado momento do dia eu senti que eu precisava levar uma palavra para uma irmã de uma federativa espírita do Brasil. Ficou frustradinha, ficou decepcionada com um fato ocorrido. E a espiritualidade falou, Thiago, a gente precisa mandar uma mensagem para ela. Peguei um vídeo meu sobre um tema que eu tinha acabado de falar e mandei para ela. Falei, meu Deus, eu estava precisando ouvir isso, Thiago, eu estava tão desanimada. Eu falei, sou médico, né? Todos nós somos. A gente só precisa ficar mais atento. Precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. E esse espírito, ele invade o meu carro para falar, Thiago, a gente precisa trazer um livro. E eu, muito imaturo, ingênuo, ainda com aquela imperfeição do movimento espírita brasileiro, que se descola de Kardec, se separa de Kardec. A gente funda uma religião no Brasil com um monte de minhoca na cabeça. Inventaram que espírito só comunica no centro espírita e no horário da reunião mediúnica. Não está escrito em lugar nenhum. E eu falei, não, sai aqui do carro, isso aqui é um espírito obsessor, sai daqui, Jesus, afasta de mim esse irmão trevoso. E aí, mais uma vez, contrariando o movimento espírita brasileiro, esse espírito, eu chego em casa e esse espírito me aborda em casa. Eu falei, não, Jesus, não pode em casa, não pode. O que mais Kardec fez? E ele fala, Thiago, calma, já entendi que você está com medo. A gente vai psicografar só 4 capítulos. E você vai levar para pessoas de sua confiança fazerem uma análise crítica do conteúdo. E aí depois de eles analisarem, você decide se a gente retoma o trabalho ou não. Eu posso dizer que uma das pessoas foi aqui que eu entreguei o rascunho, Yasmin Madeira. Aqui. Mais de 10 pessoas analisaram. Muito. Kardec me ensinou,
ter receio. Hoje em dia, todos nós somos médios, né? Você recebe qualquer coisa, qualquer espírito, já quer sair publicando, já quer sair falando em podcast. Perigoso demais. E Kardec me ensinou a ter pé. Pois bem. E aí depois a gente conferindo, estudando, a gente percebeu que tudo estava lá, estava convergindo com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Revista. Então eu vou trazer um pouquinho do que a gente recebeu nessa obra chamada O Diário de um Quase Anjo, Relatos de Espírito, de um Espírito Amigo. E foi muito gostoso trabalhar com esse espírito. Esse espírito, com todo o seu conhecimento, toda a sua luz, mas o tempo todo eu percebi aquela humildade no espírito. Ele falava, ó, eu fui igualzinho vocês. E isso foi a beleza, sabe? Porque ele me explica o seguinte, Tiago, o anjo da guarda nunca abandona o seu protegido. A falta de estudo faz a gente pensar às vezes, né? Ah, o anjo da guarda vai desistir de você, vai se afastar de você, não tem isso? A gente pensa assim. Ele fala, Tiago, os anjos da guarda não são espíritos perfeitos ainda, mas eles já estão num nível muito superior ao dos protegidos. E esse nível já nos traz uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia de Jesus. Então, por exemplo, a gente comete muito esse erro. Teu parente morreu, tu tem um avô que tu gostava muito, um pai que você gostava muito, uma avó que se amava, e aí você promove essa criatura anjo. A pessoa já quer dar trabalho, quer perturbar a pessoa. Teus problemas, teus boletos, casamento, não faz isso. Os anjos já estão num patamar, anjos da guarda, guia espiritual, mentor espiritual, ele não desiste de você. Por exemplo, se nós, ou seu parente, sei lá quem, fosse um anjo da guarda, eu, Tiago, não ia ter. A terceira vez que você fizesse a mesma bobagem, eu já desisti de você. Ah, tá de brincadeira. É que eu estou no ar na TV Nova Luz, eu não vou usar muita gíria, não. Isso aí tá de brincadeira, esse fanfarrão, larguei de mão. Ô, Tiago, isso é o protegido? Não, larguei, pô. Terceira vez eu estou sempre falando a mesma coisa. Não é assim que a gente ia ser? Eles não. Porque eles já passaram por esse processo. O processo dos vícios, das paixões, da agressividade, do egoísmo. E o que foi legal? Quando eu começo com esse livro, beleza, o negócio é sério, o pessoal carimbou, aprovou, posso ir sem medo, vamos embora. E aí me liga um camarada lá de São Paulo, chamado Osmar Signoretti. Tiago, eu fiz uma caricatura sua, eu acompanho seu trabalho, eu posso mandar para você? Eu falei, pode. Aí, quando ele manda a caricatura, ele fala, Tiago, eu estou querendo desenvolver um personagem para desenhar para o espiritismo. Aí eu falei, então, já tem personagem. À medida que eu for psicografando cada capítulo, eu te mando, você faz um desenho sobre aquele capítulo. Foi assim na hora, sabe? Bom, primeiro deixa eu começar com perguntas para você. O que é um anjo da guarda ou um espírito protetor? Vocês sabem? Estudando legal. Parabéns. Você de casa que está participando com a gente ao vivo, pode colocar nos comentários. Agora eu não vejo não, mas depois eu vejo e respondo vocês. E aí, o que é um anjo da guarda ou um espírito protetor? Ninguém quer arriscar? Olha, ela é estudada. É um espírito designado. Muito bem. Muito bem. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 514, uma pessoa estudada, aceita de cabeça, é um espírito que tem a missão de seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Gente, ainda é um texto meio machista lá de antigamente, né? O homem, a mulher, todo mundo, né, gente? O ser humano. Então, esse espírito tem a missão de nos seguir e nos ajudar a progredir.
E ele é sempre de uma natureza superior à do protegido. Isso vem corroborar esse cuidado que a gente tem que ter com o parente que desencarna. Certo? Para eles, a gente vai enviar carinho, a gente vai pensar ele sorrindo, sob uma luz gostosa, a gente vai lembrar dele com a melhor vibração e vamos tentar libertar ele dessa nossa gaiola emocional, porque passarinho lá, né? Então a gente vai irradiando feliz, eu estou te mandando toda a minha gratidão, vai irradiando gratidão, não precisa vir aqui 3 horas da manhã me dar sono, fica daí mesmo. Pois bem, agora uma pergunta para vocês. Eu estava doido para ir neles ali, aí a câmera não vai pegar as participações, né? Existem anjos, aqueles de asa? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos fazer uma competição aqui. Quem acha que não existe anjo de asa e tudo mais, levanta a mão para eu ver. Quem acha que não existe? A maioria. Quem acha que existe? Levanta a mão. E agora? E olha que legal. Aí tem essa ilustração aqui no capítulo. É ele segurando uma auréola e uma asa. Ele segurando. Amigo, qual a importância da asa? Vocês sabem dizer? Para quê? Para uma galinha também tem asa. E agora? Na verdade, esse amigo espiritual me explicou que uma coisa meio mitológica, né? Como é que a gente entender que o negócio veio aparentemente do céu e que pareceu do nada, vai de um lugar para o outro, e aí você botou asa no bicho, tá? Para imaginar que ele voa, né? Mas, na verdade, criou-se essa aparência que o trabalhador do Cristo, o trabalhador de Deus, esse anjo, ele tem uma asa, e aí ele faz uma revelação para mim que é o maior barato. Tiago, já me fantasiei de anjo. Já precisei tomar essa aparência para que eu fosse reconhecido. Por exemplo, nossos irmãos católicos, que têm essa ligação com esse tipo de imagem, né? Então, já precisei usar essa fantasia. E aí, o Osmar desenhou assim, né, com uma fantasia. E o legal é o seguinte. Eu sempre gostei muito de quebrar paradigma. O espírita acha que um espírito com sabedoria, com experiência, ele tem que chegar aqui com uma roupa de romano, ou tem que falar com sotaque alemão, ou tem que falar uma linguagem dos altiplanos, dentre as vicissitudes, não é isso? Não. E aí o cara se apresenta com uma forma jovem. Eu não vi ele de tênis colorido, nem de bermuda. Mas isso é de uma fala que diz assim, Tiago, se para falar com um jovem precisasse colocar um tênis colorido e uma bermuda, eu colocaria, não tem pudor. Esse negócio de pudor é coisa de espírito encarnado. Tem mais... E aí ele vai explicar o seguinte, lá no livro dos médiuns, capítulo 8, segunda parte, diz assim, uma aparência, olha a asa. Uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Então, muitas vezes, o espírito vai tomar aquela aparência. Pode ser o chapéu que ele usava, o óculos, a vestimenta. Por que não a asa? Alguns irmãos mal intencionados tomam formas assustadoras. Então, desculpa quebrar o romantismo, mas aquela coisa da asa não existe. E a gente ainda tem croado dentro de nós aquele racismo espiritual. Então, o anjo, ele é loiro, bochecha rosa, nada de anjo negão, não. Isso não pode. Então, ai, gente, estou acostumado com palestrantes com linguagem mais iluminada, eu sou meio sincerão, né? Então,
esse cara, ele quebrou muito paradigma dentro de mim. Ele quebrou muito tabu. Gostoso é como ele falava de forma carinhosa. Às vezes ele parava a psicografia para me explicar alguma coisa. Sabe? Vamos parar. Até no nosso último livro, Família Difícil, Parente Problema, eu fiz um capítulo à parte, só dessa parte da troca com os o capítulo que eu fiz foi Curiosidades Mediúnicas. Porque às vezes eu sou meio investigador, eu gosto de perguntar isso. E aí eu fiz um capítulo só sobre isso no final do livro. E aí eu lembro, e me marcou muito, como sabia quantos capítulos eram, a gente está gravando. Eu não me recordo agora se são 18. No 17º, eu era mais fofinho do que eu sou hoje. Ele para do meu lado e fala assim, gordinho, foi gostoso trabalhar com você. E aí eu vi que eu chorei. Chorei uma mistura de gratidão. Porque ele desceu no nosso nível para explicar de uma forma muito simples. É um livro que quem não tem o hábito da leitura, ou quem não tem uma formação intelectual, vai ler e vai entender. E ele com maior paciência comigo, porque quando eu duvidei, achei que pudesse ser obsessor e místico, ele não tem vaidade, ele continua ali tentando me convencer. Eu, um Zé Mané, e um espírito de luz tentando me convencer a fazer o Eu conto no livro que quando ele me aborda em casa, saindo do lado da toalha. Mas eu falei assim, não, sai daqui. Volte de onde você veio. Lógico que você não é de luz, eu estou desnudo com uma linguagem mais espiritual. E ele diz assim, seu corpo a gente acha que é branco, né? Então foi um aprendizado muito. Eu estou feliz porque muitas casas espíritas têm me relatado que estão usando esse livro para estudar. Né? E aconteceu uma outra coisa legal também. No final de cada capítulo, tem um quadrinho chamado Dicas de Estudo. Aí diz assim, o tema desse capítulo está nas questões tal e tal e tal do livro dos médiuns, está na revista espírita tal. Então, se você quiser aprofundar o estudo, só que eu sou preguiçoso, eu não queria fazer esse tipo de fotografia. Eu falei, o livro tá bom, mandei, que legal, a editora vai rodar, Tiago, a gente tem que fazer. Eu falei, não tem que fazer nada, já está pronto o livro, já está lá já. Aí me liga a mulher da editora. Tiago, adorou o livro. Eu sugeri que no final você pudesse inserir. Ele foi lá. São umas coisinhas assim, né, que a gente chama de provas e reflexões. Pois bem, como é seu anjo da guarda? Quem é que tem curiosidade de saber como é seu anjo da guarda? Querem saber? Desistiu do negócio dele ter asa? Cabelo cacheado, pijama branco. Então vamos lá, vamos configurar esse anjo da guarda. Vamos entender como é que é esse anjo da guarda. Estão preparados? Posso revelar para vocês? Eu olho assim, eu já vejo. Ai, gente, se eu pudesse ser charlatão, mencionaria vocês. Pois bem, o que o Espírito ensina para a gente sobre a aparência de anjo da guarda? Inclusive,
assim, eu sou mais apegado às obras fundamentais. Sabe? Tá? A gente chama de obra básica. Eu acho que sinto falta porque tem romance pra cá, pra lá, que vai não sei pra onde, que tem a colônia, não sei do que viaja de não sei de como. Eu não vejo ninguém falar do Anjo da Guarda nesse livro. Fala de banheiro, fala de casa, mas não fala de bastante. Bom, quanto à aparência espiritual, o Livro dos Espíritos, na questão 150, se eu não me engano, na letra A, geralmente os espíritos tomam a aparência da última encarnação, certo? Porém, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai explicar também que comparecem com seu corpo fluídico sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se ficassem visíveis. Então, como é que eu quero ser reconhecido? Como é que ele quer que a gente reconheça? Como é que ele quer que a gente entenda? E aí a gente vai entender. Bom, à medida que esse espírito for mais evoluído, mais depurado, ele consegue lembrar, inclusive, todas as encarnações que teve. Tipo eu, se eu desencarno, eu só vou lembrar que eu fui Tiago Brito, Nova Iguaçu. Mas quando o espírito é evoluído, né, ele vai tendo essa memória, então ele consegue moldar como ele vai ser, como gosta de ser. Então, a gente vai ter essa questão. Pode ter espírito de barba, sem barba, mulher, homem, de turbante, de tatuagem. Ah, não, tatuagem, acho que é válido. Ainda está rolando essa moda? Não? Então, tem espírito de tudo que é jeito. Diversas tradições, de diversas culturas. Pare de querer colocar ele nessa caixinha sua aí. Mais uma vez, nossa caixinha dos preconceitos. Eu vou falar uma coisa chocante para chocar logo a internet. Se a TV Nova Luz quiser fazer o corte, pode fazer. Eu vou falar, porque veio assim. Você pode ir embora chateado. Você mais preconceituosozinho pode ir embora chateado comigo hoje. Podemos ter diversas formas de se vestir. Será que pode ter espírito evoluído drag queen? Será que pode? Mas Deus não vai ficar julgando? Tipo, Deus julga o quê? A sua essência e a sua capacidade. De repente tem anjo da guarda abrindo o leque. Tem anjo de tudo que é jeito. É lógico. Cura do leque, da roupa mais. À medida que vai se depurando, vai largar isso. Mas se eu quiser ser reconhecido, depende de como eu quiser aparecer, eu vou aparecer. Eu me recordo, numa espírita querida, não vou falar o nome, mas um beijo. Chegou um irmão à mesa mediúnica, se expressava de um jeitinho muito característico dos espíritos que se apresentam como preto velho na Umbanda. E falando daquele jeitinho, arrastadinho, mas trazendo, geralmente, eu comparo eles a monges. Filosofia. Humilde. Enfim, todas as características do espírito, mas o preconceito. E aí o irmão falou, olha, local de bom, daqui a pouco sim, aí vem o espírito que a gente gosta. Vem o espírito com ter, com a sotaque. E aí começa a falar de forma científica, célula, de molécula daquilo, de psicossomático, de não sei das coisas. Ele falou assim, engraçado, eu vim aqui tentar falar a mesma coisa, de um jeito mais simples, eles mandaram embora. Então, o que importa não é a forma, o que importa é o conteúdo. Pois bem,
Anjo da guarda. Anjo da guarda está colado contigo, sim ou não? Sim, agora vocês estão com medo, né? Porque eu estou trazendo novidade. Aí você fica meio, né? E aí? Eles ficam sempre plantados do seu lado, sim ou não? Mas a gente é muito materialista. É muito materialista. A gente acha que o nosso anjo da guarda vai ficar do teu lado igual um papagaio de pirata. Tipo, você, Ana Maria Braga, e ele é o Louro José. Está ali à sua disposição. Não. E olha que engraçado. Vamos lá. Seu nome? Simone. Simone. Você conhece ela? Você tem contato dela? Se você quiser mandar uma... Você manda figurinha de bom dia? Gostei de você. Você é a? Não me engana, Adriana. Dá uma mandadinha num bom diazinho de figurinha de borboleta. Cachoeira. Nem de ursinho? Mas se você quiser falar com a Simone, como é que você faz? Você vai lá na casa dela, não vai? Pronto. Ela vai falar pelo WhatsApp. Se a Adriana, que é a Adriana, ainda está aqui ainda, acho ainda. Quando ela quer falar com a Simone, ela fala pelo WhatsApp. Por que tu acha que o anjo da guarda tem que estar do teu lado? Olha que interessante. Ah, desculpa, gente. Deixa eu explicar. O nome disso é fé. Então vamos raciocinar com Tio Kardec. Influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Para nós, nada é o espaço. E mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Ele pode estar lá longe. Wi-Fi direto, cai, rede, boa. E outra coisa, não precisa de asa, não precisa de aeróbio. Se ele quiser, a velocidade do pensamento. Ele pensou, chegou. Ele pode estar longe. Eu gosto porque Kardec seguia o controle universal do ensino dos espíritos. Então vai tendo uma coerência. Está lá na Revista Espírita de janeiro de 59. Mas como é que os espíritos protetores se deslocam? Eu já dei o spoiler para vocês. E lá no desenho, a gente entendeu que eles são mais rápidos que o motoboy do iFood. São muito mais rápidos. Justamente por quê? Porque eles conseguem se locomover, de acordo com o livro dos Espíritos, nas questões 89 e 90, na velocidade do pensamento. Pensou, chegou. Essa capacidade vai depender do nível de depuração espiritual, como nos alerta o livro dos Espíritos. Então, ele já tem essa capacidade. Eu estava até conversando com o Espírito semana passada. Eu falei com ele, vamos lá. Cara. Essa onda de volitar, acho meio tão científica para mim. Tipo, essa coisa de voar, de ficar olhando, vamos lá naquela casa, aí dá um rasante. Ô, Tiago, caraca, falar, sabe? Ô, Tiago, o movimento espírita ficaria chocado se soubesse que alguns detalhes dos romances espíritas são ficcionais, só para dar uma leitura mais fluida, mais romântica. Volitar é o seguinte, Tiago, não materializou pé, não tem pé, não precisa ficar pisando no chão, tá ali meio que flutuando, meio que daqui para baixo tá meio transparente. Volitando. Precisa caminhar, o músculo, o joelho. Volitando. E essa onda de voar, essa pitada do romance, água de leitura, povo ler, porque pensou, chegou. Vamos aonde hoje? Vamos na residência de Joaquim. Ok. Chegou, gente. Acabou. Maravilhoso. Olha como é que a gente subestima. Tem alguém que trabalha com TI aqui? Não? Tem ou não tem? Mesmo? Qual é a velocidade no sinal? Se eu der um oi aqui no WhatsApp, qual é a velocidade que chega lá no Japão?
pessoal quer me dizer que eu sou mais lerdo do que o outro. Tu é do TI, tu é hack. Então, cara, o ser humano aqui, no telefone, no dedo aqui, matéria pesada, milésimo de segundo chega lá. Imagina espiritualmente. Desculpa ter frustrado alguns corações. E a comunicação? Tem uma turma que levantou a mão dizendo que não é médico, certo? Como é que funciona essa comunicação entre protetores e protegidos? Aí eu posso contar para vocês alguns casos. Pode contar a história de espírito aqui para vocês? Eu sempre fui cético. Eu não sou emocionado, tipo, eu quero acreditar, sai. Porque às vezes a pessoa quer tanto aquela coisa, que ela está viajando a maionese, é ela mesmo que está, sabe? Então eu sempre tive esse receio. Até eu confiar na minha mediunidade, tipo, um amigão meu parceiro de trabalho, chama Leopoldo Machado. Aí Leopoldo falava assim, até eu aceitar que ele era Leopoldo e que virou parceiro, ele antes teve que me provar em 4 centros diferentes. Tipo, ô garoto de pôr café, eu vou estar contigo hoje lá, vou me fazer presente. Aí eu chego no centro espírita, quem sabe de nada, ele incorpora na presidente do centro espírita, ela dá psicofonia e fala, ô Tiago, tamo junto, hein? Um abraço, Leopoldo Machado. Aí eu chorava, gente, esse negócio de mediunidade é verdade. Fiquei desesperado, emocionado. Aí ele diz assim, eu vou botar isso, eu tenho muita história para contar, mas eu vou botar no livro. Ele fala assim, Tiago, esse centro espírita que a gente vai hoje, olha que formação. Posso contar a fofoca espiritual? Espírito consegue mexer em equipamentos daqui. Ele falou, Tiago, centro espírita aqui hoje, uma época que eu fazia palestra cantando. Não é que eu fazia palestra cantando, né? A música. Tiago, os espíritos que se nessa influenciados tem que ser uma coisa fria. Então, quando você chegar lá, vai estar tudo com defeito. Não vai funcionar esse equipamento que você usa. Ele falou assim, eu já entendi que ele estava falando do data show, do computador, do microfone. Você vai ter que providenciar. Nessa época eu ainda estava meio com medo. Eu disse, não, é espírito obsessor querendo me atrapalhar, perder tempo. Eu vou ter que ir em um monte de lugar arrumar data show emprestado, microfone. Aí ele fala assim, se eu for um espírito obsessor, só perder um pouco mais de tempo que gasto gasolina. Agora, se eu for um trabalhador de Cristo, fui na casa espírita. Quando eu chego lá, Tiago chegou, o que foi? Não, a gente está vendo o que está acontecendo porque nada está. Então, foram provas, sabe? E é lógico que eu aproveitei para. Você trouxe? Trouxe. Legal essas coisas. Então, eu não sabia que eu era médium. Por quê? Vocês assistiram o filme do Divaldo? Para mim, quando fala de tema espírito, para mim é o melhor filme de todos. O melhor de todos. Não tem grandes efeitos especiais. Para mim, quem não é espírita, se assistiu o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Onde eu estou na cabeça? Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. É esse o nome? Dá um Google aí. Produção. É um filme maravilhoso. Tem alívio cômico. Explica o que é caridade, explica o que é mediunidade. Mensageiro da Paz, produção. Confirmado. E aí... achava que ser médio é isso. Divaldo confunde quem está morto. Ele acha que é tudo igual. Ele não podia dirigir porque ele tinha medo de atropelar espírito. E eu não tinha nada disso, gente. Para mim é tudo normal.
Eu sou muito mais médium do que eu imagino. Eu queria trazer esse testemunho para você. Na verdade, a turma que levantou a mão dizendo que não é médium, na verdade, é que vocês são distraídos. Não percebem. Quando me vê essa revelação, Tiago, vamos trabalhar no movimento espírita, que assusta. Estamos nessa câmera? Na câmera 3? Estamos aqui ao vivo, TV Nova Luz, é? Então, vou virar pegar muito de lado, não. Quando esse irmão fala assim, ó, a gente vai trabalhar. Aí eu falo, não, mas eu não sou médium. Aí ele me contou um caso absurdo. Ele falou, olha só, lembra disso aqui? Olha que loucura, gente. Eu era um moleque de 18, 19 anos. Eu estava para pegar onda. E aí meu cunhado falou, vamos pegar onda e tal. Quem mora em Nova Iguaçu, para pegar onda, tem que sair de casa 4h30, 5h. Ficar aqui antes do banhista. Por isso que a gente acha mais fácil surfar no trem. E aí ele falou, lembra daquele caso? Gente, um caso bobo. Bobagem. Olha que engraçado. Eu tinha meus 19 anos. E aí, vamos surfar. Acordei cedo, odeio acordar cedo. Acordei cedo, vamos embora. Não vamos embora. A prancha está lá no quintal da casa do meu sogro. Como é que faz para acordar as pessoas? Aí uma ideia maravilhosa, Lá em casa eu morava em vila, tinha um monte de chave. Tinha a chave dos 2 portões da vila, tinha a chave da garagem, tinha a chave do portão, a chave da porta, era um molho de chave assim. Minha ideia. Não sei se vocês já tiveram mais ideia. Você pegar a chave da porta da casa da sua mãe, você abre o portão da casa do seu sogro. Você pega a prancha. Cara, eu tô maluco. De onde eu tirei uma ideia dessa? Não fazer isso nada. Daqui a pouco eu vou dar a chave desse. 10 minutos até lá, não abriu. E o Espírito foi me contar isso. Lembra na sua juventude esse caso? Né? Pô, era eu. Então, às vezes acontecem situações sutis, pode ser no ponto do ônibus, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Todos nós somos. A minha mediunidade, ela foi chata o tempo porque dá uma insegurança muito grande. Será que sou eu? Será que não sou eu? É coisa da minha cabeça? É minha imaginação? E aí, com vários casos como esse, assim, provando que hoje em dia eu já já vou deixar legal. Então, como é que se dá essa comunicação entre protetores e protegidos? E aí hoje, Mar puxou. Lembra os desenhos animados? Vocês lembram? Tinha um anjinho já vindo isso? Legal, né? Vocês veem que como é intuitivo, né? São até nacionalidades ali que não são as pessoas, né? O desenhista, o cartunista, o autor das histórias, mas você vê que já trazem essa intuição, né? Bom, tem uma diquinha pra gente. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Os pensamentos próprios geralmente são os que surgem no primeiro impulso. Quando não encontram em si mesmos, é outra coisa. Vocês evocam o espírito o tempo todo. A gente evoca. Mais uma vez, chateadinho. Movimento Espírita Brasileiro, Centro Espírita, pode evocar. Aliás, Federação Espírita Brasileira, amo vocês, gosto muito de vocês, mas discordo aí da postagem de vocês. Você não pode evocar espírito. O livro dos médiuns é guia dos médiuns e evocadores. Mas, enfim, a gente evoca sim. Quando a gente não encontra em si mesmos, a gente apela para uma inspiração. É uma evocação que fazem sem perceber. Qualquer coisa, briga lá com o livro dos espíritos. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Você está apelando, você está evocando.
Não é que Deus vai vir, né? Ele manda a turma dele, né? Então vem teu anjo da guarda, vem teu amigo espiritual. Né? A gente tem medo no movimento brasileiro de evocar espírito. Pode vir enganador. Mas se você não evocar, também pode vir um mistificador e te enganar também. Relativo. Né? Agora eu tenho um recado especial para você. Posso transmitir o recadinho? Posso? Não, gente. O recadinho que eu separei para vocês. Eu fui lá na Revista Espírita de janeiro de 1959, num texto chamado Anjos da Guarda. Diz assim: Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças. E não vos abandonou na terra, sem amigos, sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido como um pai que vela. Então, se de repente estiver doendo, de repente você estiver passando um momento de dor, de dúvida, de angústia, calma. Processo. E aí, esse espírito foi maneiro que ele me deu um exemplo assim, bem... Ô, Tiago, quando você ensinou, o que tinha na bicicleta? O anjo da guarda é a nossa rodinha. Ele não te largou aqui numa bicicleta sem você cair, não. Ele está ali para te... Ó, Tiago, por ali. Tu, o que eu faço? Vocês não desobedecem às vezes? Sim ou não? Vamos escutar. Eu tive uma lição muito interessante. Como se fosse hoje. Estava em Cabo Frio. Ia ter umas 100 e tantas. E aí, deu um problema lá no computador. Eu fui lá no computador, desci do palco, fui lá no computador, mexi lá. Ah, beleza, vamos embora. Quando eu volto, eu acho que era um jovem. Palco de madeira com esse mais alto. Eu senti. Quando eu tô correndo no meio dali para pular para cá, a minha intuição falou, pô, não. Pulei no... Já levantei, é isso aí, gente. Foi terrível. E ali foi uma lição. Eu, como sou imperfeito, mas vai apurando melhor. Vocês perceberam que a palestra foi sobre o nosso livro? Sim ou não? Perceberam errado. Porque se eu fizesse do livro, vocês não compram também. Eu falei sobre o tema, mas não entreguei nada do livro. Bom, gente, queria agradecer a atenção de vocês, o carinho de vocês. Mas dizer que eu sou um camelô de Jesus. Onde eu ando, eu vou com meus livrinhos. Cada livrinho com R$ 49,90. Você que nos assiste, no meu Instagram, Thiago Brito Espiritismo, tem lá o link do bio. Jogar no Google também você encontra, acha, tá? Pelo que eu aprendi com a doutrina espírita, a gente não pode ganhar R$1 no trabalho. Se é de Jesus, o dinheiro para ele. Eu acho uma... Infelizmente, de adorar meter a mão nisso. Mas não... Então, a gente tem Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura. Esse livro é legal para quem está passando por um momento de dor, de dúvida. Ele traz uma filosofia linda, 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 colocando Jesus como nosso médico, nós como pacientes, nesse hospital chamado Planeta Terra, os tipos de medicamentos que tomamos,
é bem legal, bem gostoso. É bom para renovar a sua fé, é um upgrade. Família Difícil, Parente Problema, esse livro, no caso, é de vocês mesmos, né? Botar o teu nome aqui já daria certo. Ele fala sobre os desafios familiares, desafios espirituais na família, desafios de convivência, como acontecem esses reencontros. Livro leve também, todos eles sempre leves. No final desse livro, Família de Problema, tem aquelas curiosidades mediúnicas. Mas no final de cada capítulo, os livros são sempre meio interativos. Ele não é terapêutico, ele não é terapia, mas é quase terapêutico. Esse espírito Júlio, ele propõe umas questões para você refletir no final de cada capítulo. Escreve lições reflexivas. Ele diz o seguinte: acabou de ler o livro, volta lendo só as reflexões, você vai encontrar todas as respostas. Resolver algumas coisas aí dentro. Legal esse livro. E o Diário de um Quase Anjo, o relato do Espírito Amigo. Quase um estudo sobre mediunidade, onde você vai se reconhecer. E aí, como eu falei para vocês, infelizmente, a renda vai toda para a Escola Espírita Joana de Ângeles, né? Chico Xavier de uma falhou. Tudo bem, eu perdoo ele. A Escola Joana de Ângeles, assim, gente, eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um lugar turístico? Nova Iguaçu é um lugar bonito? Depende do seu nível de caridade. Então, em Japeri, que ainda é um bocadinho pior ainda. A escola fica em Japeri. Lá nós temos 240 crianças, período integral. De manhã, no final da tarde, porque a gente tenta deixar elas num ambiente saudável. Né? Então, lá são 700 refeições todo dia, porque é café da manhã, almoço. E lá, que nem vocês, a gente está inspirado em vocês. Lá a gente tem aula de jiu-jitsu, de música, sanato, aula de... Né? A gente está passando um sufoco danado lá. Nos últimos 12 meses, 9 a gente... Então a gente lançou uma campanha, quem quiser visitar, ieja.colabore.org. E duvido tu botar na descrição do vídeo. Márcio, eu duvido tu colocar na descrição do vídeo. ieja.colabore.org. Lá você clica com o celular e tem todo o caminho ali, você já faz seu cadastro, você pode ajudar a gente todo mês. Bom, gente, é isso. Quero agradecer, eu sou pontual, tá? 19 horas, falta 3 minutos. Quero agradecer a paciência de vocês, para mim foi um presente voltar a essa casa, voltar a esse estúdio, agradecer muito a Deus essa oportunidade de me aturar. No final, estou ali com os livros, quem quiser ir ali me dar um abraço, comprar um livrinho. A gente hoje está vendendo no máximo 10 livros por pessoa, tá, gente? Acho que isso a gente não vai estar vendendo. Se quiser passar ali só para dar um oi também, está liberado, tá? Fica o cartão de crédito, fiado. Você dever também. Espiritualidade. Gente, obrigado, até a próxima e viva Jesus! Muito obrigada, Tiago. Eu não falei para vocês que era uma conversa leve, alegre, suave, boa de ouvir, mas também muito boa de guardar dentro. E vamos aproveitar os livros, né? Como é o nome do espírito que você... Misturada danada. Vários. Então, amigos, gostaram, né? Maravilhoso, não é? Então, clique lá na TV Nova Luz, compartilha com os amigos, com seus grupos, essa mensagem em todas as partes do mundo, né? Quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que aquilo é muito importante. Então, mais longe vai chegar. Associe-se também à TV Nova Luz. A TV Nova Luz tem muitos programas, vários. Eu trouxe aqui uma lista de alguns, porque são tantos, né? Então, nós temos alguns programas que eu vou ler para vocês. Tem um programa que chama Reflexões. Todos os dias, às 9 horas da manhã,
tenho uma reflexão para vocês. Várias amigas trabalhadoras aqui da casa fazem essa reflexão. Eu sou uma delas. Vocês estão lá? Minha é todo sábado. E aos domingos, segunda-feira, todos os dias, 9 horas da manhã, vocês vão ouvir uma reflexão. Tem o Café com Espiritismo. É em espanhol, é um programa em espanhol, porque nós temos a TV Nova Luz Internacional também, em espanhol e em inglês. Então, esse Café com Espiritismo é um programa falado em espanhol. A Fonte de Luz também é um programa em espanhol. Vai todo domingo às 10 e às 11h30. Oração pelo Planeta. Todos os dias, às 18h30, nós nos reunimos para fazer oração pelo planeta. Pode acessar a TV Nova Luz, que lá estaremos, todos nós, unidos nesse pensamento de oração pelo planeta. Evangelho no Lar. Todo domingo, às 21h. Acesse a TV Nova Luz, que lá estaremos. Despertar Espírito. Toda segunda-feira, às 20h. Há muitas moradas, toda terça, às 20h. Esse programa reúne estudiosos espíritas que nos apresentam reflexões filosóficas e científicas no órbito das obras clássicas do Espiritismo, em uma linguagem moderna e motivadora. E temos o estudo do Livro dos Espíritos, toda terça, às 21h. E Encanto do Bem, toda quarta, às 20h, o conhecido cantor e compositor Carlinhos Conceição, todo mundo conhecer, né? Realiza um verdadeiro evangelho de luz, com suas admiráveis músicas compostas em inspirações evangélicas doutrinárias. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, agora muito. Mas é isso, gente. Além desses, tem muitos programas. Nós temos gravados na TV Nova Luz mais de 20 mil programas. Então acesse lá que vocês, em algum momento, vocês vão ver aquilo que vai tocar fundo o seu coração. E agora vamos agradecer a presença. E vamos agradecer a espiritualidade que nos envolveu tanto nesse momento. Assistindo, aplaudindo, derramando sobre todos nós e sobre ele as bênçãos de amor e de luz, de trabalhador incansável da doutrina espírita. Gratidão, Senhor, por tudo que nos propõe. Amigo Jesus, o Senhor é o nosso pastor. E nada nos deitarmos faz ver. Guia-nos mansamente. Refrigera nossa alma. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que andássemos no vale da sombra, não temeríamos mal algum, porque, Senhor, o seu amor, a sua luz, o seu cajado nos consola. Paras uma mesa perante a presença de nossos inimigos. Unja nossa cabeça. Amém. Bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nós. E habitaremos a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos falta. Graças a Deus. Por que nos proporciona esses momentos de tanta alegria, mas de tantas bênçãos, Senhor. Gratidão.
Que assim possa ser.